Pois é, Tiagão, e o que eu faço com o meu dinheiro, meus investimentos em meio a todo esse tarifaço que a gente viu do Trump ao longo da semana e como eu posso me posicionar para tirar o melhor proveito disso? É isso que a gente vai ver no nosso bate-papo de hoje. Qual que é o impacto dessas tarifas aí das políticas do Trump na economia americana? O Trump claramente está tentando provocar uma queda no mercado ali de ações dos Estados Unidos e, consequentemente, reduzir a economia americana. O que ele ganha com isso? Parece que é maluquice, né? Seria loucura se fosse alguma outra pessoa, algum outro presidente fazendo isso, mas o que o Trump e toda a sua equipe super competente está buscando com isso? Previsões aí de grandes instituições do mundo, como por exemplo o JP Morgan, indicam uma chance de 60% de recessão mundial ainda no ano de 2025. Né? O aumento das tarifas de importação do Trump está diretamente ligado a isso, e a gente vai continuar falando sobre isso, mas vamos falar primeiro das consequências desse aumento nas tarifas e dessa escalada que teve essa guerra comercial ao longo dessa semana. As tarifas mais altas, obviamente, elas encarecem os produtos importados, fazendo com que a população americana ou consuma menos produtos importados, principalmente da China, ou consuma, dê prioridade aos produtos nacionais. Desde a década de 80, 90, a gente vê as fábricas dos Estados Unidos sumindo, indo para o norte africano, para a Ásia, em busca de mão de obra mais barata para aumentar os lucros. Isso fez com que cada vez ficasse mais difícil a gente ver os famosos Made in USA por aí, né? Os feitos no USA. Então vamos falar, por exemplo, do iPhone, né? Da Apple. A Apple hoje traz o seu iPhone fabricado lá na China, traz ele para cá. Agora ele vai estar ali de 100% a 130% mais caro. Isso vai dar duas opções ali às empresas americanas, né? A Apple, por exemplo. Ou que ela assuma esse prejuízo, assuma esse aumento das tarifas, aí, esse aumento dos impostos de importação, continue repassando ali, ou assume integralmente ou majoritariamente essa porcentagem ali da importação, e ela vai passar ou nada ou 20% ali para o cidadão americano. Isso vai fazer com que a Apple ali vá perdendo margem de lucro, ela perdendo lucro, o que acontece? O valor das ações acaba caindo. Ou então ela vai repassar integralmente ou quase integralmente esses impostos para o consumidor não vai comprar, a Apple vai vender menos, vai lucrar menos, consequentemente as ações vão cair. E a gente já viu isso acontecendo com várias empresas ao longo dessa semana, né? O mercado de ações derreteu, tocou até circuit breaker nos Estados Unidos, e tudo isso vocês estão vendo que são pontos ali que convergem para a desaceleração da economia americana. E qual que é o efeito prático disso? As empresas vão ter que voltar a trazer as fábricas para os Estados Unidos, vão ter que voltar a contratar a mão de obra lá nos Estados Unidos, a acelerar ainda mais a indústria e o emprego industrial nos Estados Unidos, ou elas vão focar no avanço tecnológico, vão tentar automatizar, botando inteligência artificial e o máximo de coisa que tem, e usar essa galera que já está desde 90 se especializando, porque não tem mais aquele emprego na fábrica que o cara trabalha, ganha bem, compra uma casa. Os caras têm que buscar emprego, muitas vezes internacional, se especializar, gerar dívida, gerar custo ali para estar pronto para o mercado. Então, ou eles vão pegar essas poucas pessoas aptas ali a coordenar tudo isso, ou vão trazer as indústrias de volta para os Estados Unidos. Então vai ser meio que um win-win ali acontecendo. Essa semana a gente teve, né, resultado dos empregos das áreas metropolitanas. A gente viu que o desemprego nos Estados Unidos está caindo, está tendo mais emprego, mas as fábricas voltando, as indústrias voltando, ia ser um descarrego absurdo de novas posições de trabalho nos Estados Unidos, que faria com que todo mundo ele voltasse a participar da economia, o número de desemprego abaixasse ainda menos. Os produtos, como seriam nacionais, de novo, seriam mais baratos, e a reaceleração, né, dessa economia seria uma consequência ali de curto a médio prazo. Então é mais ou menos isso que ele está buscando ali. Então, justamente falando desses empregos industriais, esse é um dos motivos aí do Trump estar buscando toda essa nova resolução aí da economia interna. A gente já vai chegar na dívida externa dos Estados Unidos, que hoje está ali em 36 trilhões de dólares, com grande parte vencendo em 4 anos, ali logo após o final do mandato do Trump. Então ele vai pegar muita bomba na mão, a gente já vai entender o que isso implica no dia de hoje, tá? Então o Trump ele está tentando buscar justamente o aumento dessas posições de emprego industriais nos Estados Unidos que não necessitem de tanta qualificação técnica, tá?
E agora, então, falando de fato da dívida pública. Os Estados Unidos ele tem um endividamento ali de aproximadamente 36 trilhões de dólares, sendo que 70, 85% deles vencem nos próximos 4 anos. Ou seja, a maior parte disso, quase tudo, o Trump vai ter que pagar até o final do seu mandato e vai sobrar o saldinho ali para o finalzinho. Essa dívida hoje está negociada em 3,3% ao ano. A gente sabe, aqui a gente vem acompanhando isso o ano inteiro aqui na Vega, de que os Estados Unidos agora está numa taxa de juros de 4,25% a 4,5%. Então vamos arredondar ali para 4,3%, um ponto percentual acima dos juros da negociação. Isso quer dizer o quê? Aí você pegando 1% ali desse montante de 36 trilhões de dólares, seria algo em torno ali de 280 bilhões de dólares ao ano de rolagem que eles iam ter que assumir a mais. E é por isso que o Trump vem aí, desde o começo do mandato, correndo atrás do Fed, né, do Federal Reserve, o Banco Central americano, e do Jerome Powell, que é o presidente, para cortar logo essa taxa de juros. Mas por que o Jerome, né, GG, não está cortando? Por que ele está enrolando em fazer isso? Por que ele está receoso? Porque, obviamente, cortando agora essa taxa de juros, eles podem provocar uma recessão na economia americana. Isso iria matar dois coelhos com uma cajadada só. A inflação iria cair e os custos de financiamento também cairiam. Em um adendo aí, óbvio, todo mundo que está aqui é louco por cripto, os juros caindo é bom para quem? Para a gente, para todos os ativos de risco. Com juros altos nos Estados Unidos, o investidor americano ele se sente confortável em estar deixando dinheiro em posições no banco, em corretoras tradicionais, porque está rendendo bem sem ele fazer nada. Os juros caindo, isso começa a pagar muito pouco. Então abre o olho ganancioso da galera, eles voltam a correr atrás de ativos de risco, que hoje se resumem basicamente a criptomoedas e criptoativo. Então tudo isso daí também é uma jogada que vai acabar empurrando muito volume de dinheiro ali, trazendo de volta muito market cap para o sistema cripto. E como é que o Brasil se posiciona, né? O que vai acontecer, o que pode acontecer com o nosso mercado brasileiro? A gente sabe que aqui o nosso mercado é altamente voltado à agropecuária e exportação de commodities. Infelizmente, commodity não é o que o mundo paga bem. O mundo paga bem em produtos manufaturados, em produtos, né? Visto as águas que a gente tem lá na nossa Amazônia, que a galera vem para cá, pega a água, leva para a França, em vasilha, rotula, manda de volta para a gente a mesma água, os caras compram 80 centavos de real e vendem a 26 reais uma garrafinha de 365 ml. Isso para não dizer 600 outros mil, né, produtos que acontece a mesma coisa. Então, o que dá dinheiro é produto manufaturado, não é o commodity. Então é isso que os Estados Unidos está tentando fazer. Voltar com as fábricas para lá, vai continuar comprando commodity. Nossa, isso é muito bom, a gente exporta, né, metais aí que são usados na Liga do Aço para todo mundo, como nióbio, a gente exporta commodity cana, soja, né, produtos aí de agropecuária para todo mundo. Inclusive, essa briga, essa tensão comercial entre os Estados Unidos e a China acaba sendo boa para a gente, pode aumentar e muito a nossa exportação aí de nióbio e outros metais necessários para a liga metálica do aço e de soja, que é um dos nossos grandes produtos para exportação. E o Brasil hoje, como um país ali emergente, a gente se beneficiou pegando a menor das taxas de tarifa, essa de 10%. A gente hoje no mercado de exportação acaba competindo com países como a África do Sul e o México, que hoje estão encarando tarifas muito mais altas do que as nossas. Então tem alguns possíveis impactos para a economia brasileira diante desse cenário aí de tarifas do governo americano para o resto do mundo. A gente, como acabou de falar, pode ver o Brasil se beneficiando aí com essa disputa comercial entre os Estados Unidos e a China. Historicamente, a gente já viu que no caso da soja isso melhorou e muito a nossa exportação. E a cadeia global de produção faz com que um crescimento mundial menor possa afetar negativamente as exportações brasileiras. Mas nem tudo também são trevas. A gente viu ao longo da semana passada Ibovespa aí superando a Nasdaq, superando a S&P 500. Então a gente pode dizer aí que pelo menos nessas últimas semanas, a Bolsa brasileira, as ações brasileiras têm performado muito melhor que as ações americanas. Nosso mercado, então, pode ver 3 possíveis reações aí. Os juros aqui no Brasil podem cair, de fato, se os Estados Unidos entrar numa recessão. As ações brasileiras estão em queda, mas bem menos intensamente do que as americanas. E o interesse dos investidores internacionais aqui no Brasil pode aumentar, uma vez que o Brasil inacreditavelmente vem se mostrando resiliente em frente a todos os outros nesse mesmo cenário.
E para você, investidor, que for aqui até o final, como que você se posiciona? O que que você pode fazer para espremer até a última gota do suco do mercado nessas próximas semanas? A gente tem visto essa volatilidade imensa, não só no mercado tradicional, como no mercado cripto, né, no mercado descentralizado. E essa volatilidade pode ser boa se você tiver com suas análises em dia, se você tiver com toda a sua cultura cripto em dia e tiver acompanhando todas essas notícias de geopolítica e macroeconomia também dos últimos dias. Tá? Então, a gente está em tendência de queda, isso é claro, ninguém está negando o contrário, pelo menos agora nas últimas horas a gente pode tá vendo uma reação ali, aquele último pump, mas por enquanto a gente continua nessa tendência de queda, mas nada cai assim. As coisas vão caindo assim. Então você com uma análise em dia ali, com tempo, com gráfico aberto na hora, de repente você consegue pegar uma dessas subidas em meio à queda e fazer aquele seu lucrinho. Tá? Então preste atenção nas notícias geopolíticas, preste atenção nessa situação macroeconômica, principalmente nessa tensão que está tendo entre os Estados Unidos e a China. A gente já conversou aqui também dias atrás que provavelmente todo esse movimento de tarifa, todo aquele quadro que ele fez, todo aquele teatrinho, foi só para sentar com a China e, de fato, renegociar essas coisas, tentar diminuir, desacelerar um pouco a economia americana, conseguir consertar esses juros para resolver essa dívida. 28 trilhões de dólares vence nos próximos 4 anos. Então, é um movimento que, se vocês forem parando, né, parar para pensar agora e for pegando todos esses pontos aqui que a gente fez e traçar uma linha entre eles, acaba ficando até um pouco óbvio. É claro que às vezes todo mundo erra, ninguém está sempre certo, então cabe a você a sua interpretação de tudo isso que está acontecendo e nunca pegue a palavra de uma pessoa só como garantida. Faça o que a gente sempre faz aqui, do your own research, tá? E acompanha a Vega, entra na nossa comunidade no Telegram, no Discord, ali a gente acaba postando muito material como esse e tudo bem quentinho na hora para você ver sem bololô nenhum.